E agora a gente vai falar de cuidados com os canaviais. Aumentar a produtividade e garantir ganhos reais em toneladas de cana por hectare e toneladas de açúcar por hectare envolve, é óbvio, entre outros fatores, a nutrição do canavial. E sobre esse assunto eu converso agora com o gerente de culturas da Mosaic Fertilizantes, o Bruno Benatti. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para você. Bom dia, obrigado. Bruno, a gente vai falar então, de ganhos de produtividade em canaviais. O que é importante para garantir um bom desenvolvimento aí vegetativo da cana? Bom, bom dia, né? A indústria como um todo, o setor sucroenergético é um setor ávido por tecnologia, certo? E soluções que possam favorecer a saúde do solo são os que mais podem contribuir aí para o aumento de produtividade, né? Sobre a adubação em si, lavouras, quanto maior for a produtividade, né, maior vai ser a exigência de nutrientes. Mas, de forma geral, é importante que a gente atente aí para ter uma nutrição balanceada, tá certo? E com base nisso é que a Mosaic tem, né, formulações tecnológicas baseadas tanto em pesquisa quanto também em inovação, né? Atentando que a fertilidade do solo, ela pode contribuir para em torno aí de 60% da produtividade. Então, se a gente pensa em ter um aumento de produtividade, de qualidade, para ter a sustentabilidade em si do setor como um todo, né, é importante que a gente opte aí por fertilizantes diferenciados que promovam a boa nutrição da planta. Você falou aí da importância, desses nutrientes. Quais que são os nutrientes considerados fundamentais nos canaviais? Olha, falar dos nutrientes fundamentais. Bom, todos os nutrientes, sejam eles macro ou micronutrientes, são fundamentais para a cultura completar o seu ciclo. Mas para cada parte, para cada momento de aplicação da cultura, a gente deve dar mais foco a um deles, já que eles podem responder em maior produtividade ou não. Se a gente separar em três fases, por um exemplo, né? No momento de plantio da cana, é importante que a gente atente à fonte de fósforo utilizada. Por exemplo, para a Mosaic, nós temos a fonte que é o Micro Essentials. O Micro Essentials é uma fonte de fósforo mais eficiente, que promove o fornecimento também de enxofre por todo o ciclo. E isso traz um aumento de produtividade. Em relação a uma adubação fosfatada convencional, por exemplo, nós temos um incremento aí de 11 toneladas de cana a mais quando usa-se essa fonte no plantio, né? Já no momento de quebra-lombo, né, que é o momento da adubação em que vai fazer o nivelamento do solo, ali deve ser feita, então, a adubação de potássio e também com boro, tá certo? Então, o que a gente tem, né? Na Mosaic a gente tem o Aspire, que é uma fonte de potássio com boro imediato e gradual. Então, quando se usa o Aspire no quebra-lombo, se tem a nutrição adequada com potássio do início até o final do ciclo aí e também com boro, né? E já num terceiro momento, que seria a adubação da cana-soqueira, né, ou a cana-soca, aí onde são utilizados, são aportadas maiores quantidades, tanto de potássio quanto de nitrogênio, né? O potássio um pouquinho superior ao nitrogênio, deve-se atentar ao uso eficiente também dessas fontes. Como um exemplo, é muito importante a gente atentar qual fonte nitrogenada que a gente usa, né? Na Mosaic a gente tem a linha de fertilizantes especiais, que é a linha Excellent, em que ela é uma linha que promove uma menor volatilização do nitrogênio, né? Então uma perda reduzida do nitrogênio para a atmosfera, além de ser uma fonte de qualidade física superior que não impedre no campo. Então, quando se usa essa fonte, por um exemplo, a gente tem uma melhor uniformidade da adubação daquela área, da nutrição daquela área, que pode chegar a uma melhor uniformidade em torno de 25%. E também reduzir em torno de 20% a hora máquina, né? Então, isso é o que vai trazer a rentabilidade ao produtor.
E essa fonte sendo eficiente é a forma que a planta vai conseguir capturar, né, absorver esse nitrogênio advindo do fertilizante e incorporar ela tanto em compostos estruturais como metabólicos, né, gerando assim plantas mais vigorosas, mais saudáveis, que vai trazer o aumento de produtividade. Ô Bruno, e o produtor ele tem que se atentar, né, à maneira de aplicação do fertilizante, principalmente, né? O que você aconselha? A gente tem um minutinho para a gente encerrar a entrevista. O que você aconselha aí? O que você acha que o produtor ele deve considerar na hora de aplicar o fertilizante? Primeiro de tudo, análise de solo, né? Então, fazer uma análise de solo para fazer o correto diagnóstico daquela área e depois fazer a recomendação. Para auxiliar nisso, a gente tem um aplicativo que é o Nutrição de Safras, que ele está hoje monitorado para atender a mais de 33 culturas, mas para aplicar aí a dose dos 4 Cs, a dose certa, na fonte certa, local e época correta. Perfeito, eu conversei agora com o Bruno Benatti, ele que é gerente de culturas da Mosaic Fertilizantes. Bruno, muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações. Um ótimo dia para você, viu?